Você estuda inglês já tem um tempo, mas quando chega na hora de falar, você trava, né? Fica tranquilo que isso não é nenhuma propaganda de curso de inglês. Se você por acaso sente que o seu inglês está engessado, que você já não tá conseguindo mais desenvolver, esse vídeo é pra você. Muito prazer, meu nome é Diana e nesse canal você vai encontrar vlogs e arte em geral. E eu decidi fugir um pouquinho desse tema, dessa pegada e focar em algo que eu gosto muito, que são as línguas, estudar idiomas. É muito comum quando nós estamos estudando uma língua, chega num período em que você sente que você tá travado, que você tá meio engessado e você não consegue progredir. Eu estudo desde os 16 e durante esse tempo eu consegui aprender e consegui entender o que funciona, o que não funciona. A minha primeira dica é: transforma o inglês, o estudo de uma língua, em um hobby. É cientificamente comprovado pelas vozes da minha cabeça que quando você faz algo que você gosta por obrigação, já não se torna mais tão legal assim. Um exemplo disso é, eu faço faculdade de artes, mas antes da faculdade eu sempre pintei, sempre desenhei, eu aprendi muitas coisas no YouTube, então pra mim sempre foi um hobby. E depois que eu comecei a ter que entregar trabalho na faculdade, ter que estudar assim certinho, bater meta de trabalho, eu não consigo mais produzir. Fica tudo mais fácil quando você deixa bem claro pra si mesmo que é só um hobby, um passatempo. É claro que é um hobby que você tem que ter constância, qualquer hobby que você vá ter tem que ter constância. Para você aprender desenho, você tem que desenhar com uma certa frequência. Para aprender um instrumento, você tem que tocar com uma certa frequência. Então, para você aprender uma língua, você tem que estudar com uma certa frequência para que você adquira conhecimento no idioma, né? Seguindo essa linha de transformar as coisas num hobby, minha segunda dica é: estude com o que você gosta. Eu gosto muito de jogar. Gosto muito de jogar The Sims, por exemplo. E antigamente eu gostava de jogar The Sims em português, né? Muito mais confortável, era o meu momento ali clean, eu só queria me distrair e me divertir. Eu gosto muito de colocar mods no meu The Sims. Só que tinha alguns mods que eu não baixava a tradução. Eu deixava lá em inglês, o jogo em português e alguns mods em inglês. E depois eu percebia que eu sabia o significado de determinada palavra, de determinado objeto, porque no The Sims tinha esse objeto e estava em inglês. E isso é incrível, porque você tem que imergir naquela cultura. Você tem que fazer com que ela entre, que você faça tudo o que você faz, só que em outra língua. Então, o que eu faço agora? Joguinhos de celular, The Sims, outros joguinhos de computador. Eu ando sempre com um caderninho, ele é pequenininho, compacto, pra caber até em bolso, né? E tá sempre comigo todos os meus momentos. E o que eu faço? Eu anoto informações de aulas, eu anoto palavras que eu não sei, expressões que eu não sei. Tudo que eu tô fazendo durante o dia que envolve escutar alguma coisa em inglês, eu tô com ele pra sempre anotar. Então, eu jogo meu joguinho com meu caderninho do lado. Então, quando tem uma palavra, tem alguma coisa que eu não entendo, eu escrevo e traduzo. Então, depois, sempre que aparecer aquela palavra no que eu tô fazendo, eu vou saber o que é. E isso são coisas que realmente mudam, que você vai começar meio que entranhar no idioma. Séries também são algo que muitas pessoas dizem que funciona e realmente funciona, tá? Você vai adquirir vocabulário, você vai entender algumas expressões, você vai conseguir treinar a sua pronúncia. Séries cotidianas, todo mundo recomenda Friends e realmente Friends é uma série muito boa. Eu não gostava de Friends, comecei a assistir por causa do Namjoon do BTS, que ele recomendou e eu falei, tá, ele tá recomendando, então é porque a coisa é boa. Acabei gostando, é minha série de conforto. É um idioma, é um vocabulário, são frases, são coisas muito do dia a dia, são muito cotidianas. E é por isso que tanta gente recomenda, porque são coisas fáceis que você vai lembrar, são expressões que eles utilizam no dia a dia e que você vai utilizar no dia a dia. Eu não gosto de Friends, The Office, Brooklyn Nine-Nine, sitcoms em geral sempre tem essa linguagem mais dia a dia, diária. Grace and Frankie, seriados da Nickelodeon
tipo Harry Danger. Tenho certeza que você assistia isso quando era criança e, tipo, se você for parar pra pensar agora, é divertido. Por mais que tenha um vocabulário meio besterol, né, algumas coisas meio bobocas, é divertido e é fácil. Séries da Disney, Jessie, então tem muita coisa que você pode assistir, que você gosta, que você pode colocar na língua que você tá estudando. Eu tô falando aqui do inglês porque o inglês é meio que uma língua que todo mundo tem que saber. Infelizmente é língua universal, né? A gente vai ter que aceitar isso. Mas isso se adequa pra tudo que você tá estudando. Pra mim, a melhor coisa é reality shows. Por quê? Não tem idioma mais dia a dia do que esse, porque as pessoas estão ali falando, conversando, trocando ideia. Pra mim, os realities são as melhores opções. Brincando com Fogo, Casamento às Cegas, os das Kardashians. Então, tem muitas opções. E esses da Netflix, geralmente, tem em outros países. Então, tem na Alemanha, tem na Itália, tem em vários lugares. Então, se você tá aprendendo alemão, você pode assistir o da Alemanha. Se você tá aprendendo italiano, você pode assistir o italiano. Tem várias opções de países que você pode assistir de acordo com a língua que você tá aprendendo. É muito rico, ajuda demais. Parece que não, mas ajuda demais. Por exemplo, quando eu comecei a assistir esses realities, eu assistia só em inglês com a legenda em português, beleza? Assistia por lazer, assistia porque eu queria assistir. Mas depois que eu comecei a estudar e eu comecei a prestar atenção, muitas vezes eu percebi que eu entendia só de escutar, que eu não precisava assistir as legendas. E os que eu já tinha visto, por exemplo, o Too Hot to Handle, que é o Brincando com Fogo, comecei a assistir tipo, a primeira temporada de novo em inglês, com a legenda em inglês, e fui me treinando, eu fui me adaptando. Então, assistam realities, realmente ajuda, é muito bom. Tem vezes que quando eu tô fazendo alguma coisa, eu coloco, tipo, meu fone de ouvido e deixo passando ali algum episódio. Às vezes eu não tô assistindo, mas eu tô escutando. Isso é bom, você treinar o seu ouvido. O YouTube também é uma plataforma muito rica para vocês assistirem. E tem muitas aulas disponíveis, tem muitos canais que disponibilizam de graça o seu conteúdo e compartilham informações de inglês com a gente. Mas também tem muitos vlogs de nativos, vlogs de brasileiros morando fora e gostam de ensinar o idioma pra gente. É muito bom você consumir esse tipo de coisa porque, por exemplo, os vlogs. Você estudar um idioma também é você entender como aquela cultura se comporta. Então você assiste vlogs e você consegue aprender como aquelas pessoas vivem, como elas agem, porque vai ter muitas coisas que são expressões e que você não vai conseguir traduzir. Então você meio que precisa entender como funciona aquela cultura. E consumir vlogs, consumir vídeos de nativos, consumir coisas que você gosta nessa língua muda muito e ajuda demais, enriquece muito o seu ensino e como você aprende. Músicas. Eu geralmente coloco fone de ouvido, fico acompanhando as letras pelo Spotify. Isso é maneiro, isso é legal, mas às vezes você só tá fazendo isso porque tem que fazer e você não tá extraindo 100% do conteúdo. O que eu geralmente faço? Eu peço pro ChatGPT, olha só, não vem com o ChatGPT não, tá bom? ChatGPT. Vou no ChatGPT, pego a letra da música no Letras, no Vagalume, copio tudo, mando pro chat, falo, preciso da tradução dessa música e a maneira como se fala. Então ele vai montar uma linha pra mim, com a letra, com a tradução e como pronuncia as palavras. Uma forma meio simplificada, meio que pra eu escutar, ver o que cada coisa significa, mas também ver embaixo o mais próximo da pronúncia. E eu gosto muito de fazer isso porque você se diverte. Você tá aprendendo uma música, você tá aprendendo a cantar uma música e você tá aprendendo inglês. Eu costumo imprimir, eu gosto muito de imprimir, então eu tenho várias folhinhas com um monte de letra de música que eu queria aprender. E às vezes eu tava, sem nada pra fazer, tô esperando o ônibus. Ao invés de, tá no Instagram, pegava minhas folhinhas e ficava lendo. Às vezes eu gostava muito de botar a música no fone, ler as folhinhas. É ótimo, passa um tempo e muda um pouco como você aprende. Tem como você aprender muito inglês fazendo isso, só ouvindo músicas. E você, além de aprender, você ainda tem conhecimento em como canta essa música.
Mata 2 coelhos com uma cajadada só. Terceira dica: shadowing. Seguindo também essa linha de séries, de músicas, shadowing é a prática de você escutar, ver o que está acontecendo e você repetir o que foi dito com a mesma entonação e com a mesma velocidade. É você copiar, você sombrear o que está sendo feito. E isso é muito interessante porque você melhora a sua pronúncia dessa maneira. A melhor maneira de você melhorar a sua pronúncia certamente é falando com pessoas que falam o idioma que você está aprendendo. Isso é, sem dúvidas, a melhor opção. Mas nem sempre nós temos contato com essas pessoas. Então, o shadowing ajuda demais. Você vai assistir o episódio da sua série, vai pegar ali um trecho e você vai repetir em voz alta. Não repete na tua mente, tá? Em voz alta, fala alto. Fala sozinha em inglês, força a falar, porque é muito comum a gente focar muito nos estudos, faz lá nossas 2 horinhas de inglês diário, fica fazendo flashcard, escuta podcast, faz isso, faz aquilo, e a gente não fala. É por isso que muitas vezes a gente trava, porque a gente tem vergonha de falar, a gente tem vergonha de dizer, ai, na minha casa tem muita gente, eles vão achar que eu tô louca. Toma banho e fica falando. Enquanto você estiver tomando banho, vai falando, vai se desenvolvendo. Treina a sua língua. Porque quanto mais você ficar falando inglês, quanto mais você falar e você errar e você ver que tá errando, você tem mais chance de melhorar. Se também possível, tentem falar com alguém. Pode não ser um nativo. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga do trabalho que a gente sabe que a maioria das pessoas de lá não falam inglês. E a gente se comunica em inglês. E nosso inglês é inglês padaria. Não é aquele inglês incrível e maravilhoso. Mas a gente se entende, a gente consegue se comunicar. Eu aprendo vocabulário com ela aprende vocabulário comigo. É uma troca. Mesmo que o nosso inglês não seja o básico, o supremo, o incrível, tudo bem. A gente tá se expondo, a gente tá falando, a gente tá dando oportunidade de chegar nesse inglês ideal, nesse inglês bom. Quarta dica: ver vídeos inspiradores. O que acontece? Eu comecei a estudar concursos, pagos online em 2023 e eu faço curso com a Fluency e eu gosto muito da metodologia deles de ensino, é totalmente diferente, é muito didático, eu realmente sinto que eu tô aprendendo. Mas é o que eu disse pra vocês, tudo que é divertido e passa a ser uma obrigação se torna chato. Então, muitas das vezes eu assistia as aulas meio entediada, meu Deus do céu, odeio isso daqui. O que eu fazia? Eu sempre assistia vídeos de vlogs ou episódios de séries no final das aulas, porque era meio que meu benefício, minha bonificação. Parabéns, você chegou até aqui. Eu percebi que eu tava esperando tanto pra assistir o vlog, o vídeo no final, que eu não tava nem aí pro que tava ocorrendo na aula. E aí eu falei, cara, temos que resolver isso daí. O que eu fiz? Isso serve tanto pra você que estuda sozinho em casa, que separa suas horinhas diárias pra poder estudar, ou pra você que faz curso presencial. Antes de você ter a sua aula, antes de você assistir o seu vídeo, assista esses vídeos, esses vlogs das suas séries antes de qualquer coisa. Por quê? Você precisa de algo pra lembrar do porquê que você começou a estudar. Então, eu gosto muito de ver vlogs de pessoas em Los Angeles, vlog de pessoas no Havaí, que são locais que eu gosto, que eu acho inspiradores. Então, quando eu passei a ver esse tipo de coisa que eu via no fim da aula, no início, me deu um gás. Porque você se lembra por que você está estudando. Você lembra por que você está se esforçando. Então, isso dá um up para você continuar. Mas é claro que você tem que tomar cuidado. Porque a gente entra no YouTube procurando vlogs e a gente acaba em 2 homens construindo uma casa na floresta sem pregos. É uma dica pra mim que vale muito, 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 muito. Nesses vídeos que eu vejo, eu também anoto tudo que eu posso, anoto todas as informações que eu acho boas e favoráveis, que vão fortalecer. Você se sente inspirado, meio que mantém aceso aquele foguinho de tipo, caramba, tá, eu tô estudando por conta disso. Quinta dica: fala com o chat. Eu acho magnífico que nós tenhamos uma IA tão bem desenvolvida assim, de graça. E eu tenho certeza que no início dos meus estudos, se eu tivesse uma inteligência artificial, as coisas estariam muito diferentes agora.
Porque o chat não só pode corrigir seus exercícios, suas tarefas, ele pode também montar os exercícios para você em cima do que você está estudando. Falar em inglês com ele, digitar em inglês alguma coisa, conto como foi meu dia, eu peço para ele corrigir a minha gramática, corrigir como eu utilizei os presentes, os passados, os futuros. Eu gosto de gravar áudio em inglês para ele e pedir para ele auxiliar na correção da minha pronúncia, como eu posso melhorar. Ajuda demais, porque você tem uma inteligência artificial para ser praticamente sua assistente estudantil. É magnífico, magnífico. Usem a seu favor. Uma das últimas dicas agora é ter constância. E é como eu falei no início, para você aprender alguma coisa, você precisa ter uma frequência, você precisa ter uma constância. Não adianta nada você estudar Simple Past hoje e aí no resto da semana você não vê nada mais sobre esse conteúdo. E é por isso que eu indico muito flashcards. Flashcards são muito bons. Tem aplicativo, se eu não me engano é o Anki, que você coloca as palavras ali do que você aprendeu e todo dia você revisa um pouco daquele conteúdo. Isso te dá margem para você aprender novas informações e não esquecer o que você já aprendeu anteriormente. A Fluency, eles têm o próprio aplicativo deles, o Memorization Hack, que toda vez que eu tenho alguma aula, eles juntam ali algumas frases, algumas expressões e mandam direto pro Memorization. Porém, tentando todavia, eu confesso que eu não faço todos os dias, por pura preguiça. Eu não consegui ainda estabelecer isso como um hábito, tá? Então eu sei que se eu tivesse feito o main hack desde o início, desde quando eu comecei o curso, todos os dias, o meu inglês estaria num B2. Isso facilita muito, tá? Vocês terem uma constância, terem uma rotina, mesmo que você, eu não tô entendendo porcaria nenhuma disso daqui, faz todo dia. E se eu tivesse tido mais constância com esse passo, com esse hábito, tivesse tornado algo da minha rotina, eu sei que meu inglês estaria 1000 vezes melhor. A última dica é perder o medo. É clichê, é bobo, eu sei, mas você precisa perder o medo de falar. Eu recomendei o shadowing. Shadowing é muito bom, mas sempre que tiver alguma oportunidade que você possa estar falando com alguém que fale a língua que você está estudando, fale. Eu tive algumas oportunidades no meu trabalho de estar falando com pessoas que falavam inglês e eu sempre fiquei envergonhada, eu fiquei com medo do que as pessoas iam pensar, se a pessoa que estivesse me ouvindo ia rir e falar, meu Deus, menina, estuda de novo, de trás pra frente, porque tá muito ruim. E é essa falta de segurança da gente que muitas vezes faz com que a gente perca muitas oportunidades. Eu sempre deixava de falar com essas pessoas por vergonha, mas chegava no fim do dia eu me arrependia. Eu pensava, caramba, eu podia ter tido uma conversa com ele, eu podia pelo menos ter tentado, eu podia ter dito pra ele no início da conversa que eu ainda estava aprendendo. E é muito comum que a gente trave. Por exemplo, eu gosto muito de conversar sozinha, mas quando eu tô falando alguma coisa pro meu namorado em inglês, eu me sinto envergonhada, parece que eu não sei falar, parece que tudo que eu sei só existe na minha cabeça. Então vocês precisam se expor, se exponham ao máximo naquela língua. Sempre que tiverem a oportunidade, falem, porque vocês têm que começar a cultivar isso o quanto antes, porque vai chegar no momento em que você vai saber muita gramática e você não vai conseguir falar, você não vai conseguir expor, porque você está enraizando o medo em você. Essa é uma das principais ferramentas para você não se sentir tão engessado, é você não ter medo. E tudo bem passar vergonha, você tá aprendendo. Chega pra pessoa que você tá falando e fala, sorry, but I learning, my pronunciation is bad, but I'm trying. It's okay, right? Okay. Vai tentar, vai falar. É algo que eu tô falando pra vocês, mas é uma autocrítica, porque eu não queria ter perdido a oportunidade que eu perdi. E eu perdi. E se eu tivesse falado com essas pessoas, eu com certeza teria aprendido alguma coisa nova. Perdi um pouco disso ao decorrer do tempo, então às vezes eu tenho oportunidades no trabalho de estar dialogando com essas pessoas e é muito gratificante quando você percebe que você entende e você fala com a pessoa e ela entende. E é isso que importa, a pessoa te entender.
porque eles chegam aqui e eles fazem malabarismos para se comunicar com a gente, sabe? E a gente entende, mesmo que sejam línguas totalmente distintas. Então, não tem problema a gente chegar e fazer malabarismos para se comunicar com eles. A gente só tem que parar de ter vergonha. Eu sei que pode ser desconfortável e pode ser horrível, um sentimento de constrangimento terrível, mas a dor do processo é menor do que a dor de ficar no mesmo local. Então, você tá aí paradinho, se escondendo na sua casquinha, não vai fazer você evoluir. Essas são as dicas que eu gostaria que eu tivesse recebido quando eu comecei a estudar. Não é tarde para aprender inglês, mas é necessário que você saiba. Espero que vocês tenham gostado e que realmente sejam úteis. E coloquem em prática. Não assistam só não. Anotem o que eu falei, façam tópicos, anotem tudo, tenham cadernos. E vamos aprender inglês, vamos aprender espanhol, vamos aprender diversas línguas. Vamos ser poliglotas, ok? É isso, um beijo e um queijo.